Fala galera, Isabelle Costa aqui, repórter dos canais Paparazzo Rubro Negro. Muito boa tarde, né? Boa tarde para o Brasil. Agora quase noite aqui em Madrid, tô já no aeroporto esperando o meu voo para voltar para o Brasil. Finalmente, eu já não estava mais aguentando de tanta ansiedade para chegar em casa, vocês sabem, né? Estou morrendo de saudade da minha filha, da minha família, então não vejo a hora de chegar em casa, esperando aqui o meu voo para São Paulo. E claro, né, vamos trazer as informações, as últimas informações do Flamengo para você, torcedor que nos acompanha, que está sempre ligado em todas as notícias e em todas as informações. Então, você que está aí não é inscrito do canal, se inscreve, ativa o sininho da notificação e deixa o like porque é muito importante para a gente, vai ajudar demais o crescimento do nosso trabalho e também vai te ajudar sempre a ficar ligado em todas as informações do Flamengo aqui nos canais Paparazzo. Vale lembrar, gente, que eu tô voltando, né? Se Deus quiser, a gente chega em São Paulo, chega no Brasil, mas já no final de semana tem uma viagem agora para o Equador, para essa primeira partida da Recopa Sul-Americana, partida muito importante, e vou falar para vocês que o nervosismo para essas finais agora é um nervosismo diferente, é um nervosismo com a apreensão do que pode vir, porque se a gente tinha um nervosismo com uma expectativa muito boa, né, com um otimismo, agora eu já sinto diferente, não sei se vocês sentem também, é aquele nervosismo de apreensão. Mas a gente falou em outro momento também, e eu volto a falar aqui com vocês sobre o Marcos Braz, né, ter dado completo respaldo ao Vitor Pereira. Agora quem falou foi também o Mauro César, ele confirmou o que a gente falou aqui, e o próprio Marcos Braz, em entrevista, já tinha falado sobre essa continuidade do trabalho do Vitor Pereira. Eles não acham que o trabalho do Vitor é um trabalho de curto prazo, né? Até porque eles contrataram integrantes para a comissão, o próprio Marcos Braz disse isso, e o Mauro César, né, falou com o Marcos Braz em contato direto. O Marcos Braz disse o seguinte, né, de acordo com o Mauro César: Braz demonstrou nessa conversa um claro entendimento de que é preciso fazer algo. O Flamengo precisa reconstruir a equipe. Ainda segundo o Mauro César, o Marcos Braz também avaliou que o Flamengo está jogando abaixo do que pode desde a reta final da temporada de 2022. O Mauro César disse o seguinte: me parece que, como eu venho dizendo desde sempre, dar uma nova chance ao Dorival Júnior seria algo razoável, mas ao mesmo tempo o desempenho foi tão ruim na reta final, a queda foi tão drástica que a troca de técnico não é absurda. Então, ainda assim, de acordo com o que o Mauro César falou sobre uma conversa que ele teve com o Marcos Braz, a diretoria do clube já estavam insatisfeitos, né? Eles já estavam insatisfeitos com a atuação da equipe desde 2022. Então, eles não acham que essa atuação que o Flamengo está tendo abaixo do esperado nesse momento é algo proveniente do trabalho do Vitor Pereira. Eles avaliam que seja realmente um resultado do que o Flamengo já vinha jogando desde o final da temporada de 2022. E realmente, né? A final da Copa do Brasil não foi um jogo fácil para o Flamengo. A final da Libertadores também foi uma partida complicada. Antes da expulsão, o Flamengo não estava indo, né? Não estava tão superior assim ao Atlético Paranaense, mas mesmo assim, o Flamengo saiu vitorioso dessas duas finais. E o próprio Marcos Braz, né, a gente já falou aqui que em uma entrevista ao Globo Esporte já tinha falado que a troca de treinador era algo que eles já iam fazer, e ele reforça isso nessa conversa com o Mauro César, né, em declaração ao Mauro César. Mas é isso, gente. Apesar dos resultados negativos, o Vitor Pereira segue sendo respaldado pela diretoria do clube, pelo Marcos Braz, principalmente, que é o chefe da pasta. Continuar também trazendo algumas outras informações, a gente vai inclusive entrar em informação de mercado para vocês, que eu acho também que é muito interessante a gente poder trazer algumas outras informações. Mas para começar também falando sobre uma situação com o Arturo Vidal. O Arturo Vidal,
Ele teve uma boa atuação, inclusive, na disputa do terceiro lugar, veio depois, deu uma declaração à imprensa, né, a nós depois na zona mista, falando que aquilo que ele viveu era águas passadas, que estava tudo bem, né, e que ele queria ter mais oportunidades. E saiu também uma informação sobre uma revelação que o Arturo Vidal fez, sobre uma lesão, uma possibilidade de lesão que foge do conhecimento do Flamengo. O Vidal revelou ter voltado a conviver com a contusão que o teria atingido pela primeira vez aos 25 anos. Segundo o próprio chileno, muitos jogadores não suportariam jogar com tal problema, mas com sessões de fisioterapia ele tem suportado, embora a dor lhe cause incômodo. Após pedir desculpa para a torcida e ter sido multado, o chileno volta para protagonizar um tema polêmico, pois, segundo o clube, não há nenhuma lesão detectada no volante. Ou seja, mas isso é muito comum de acontecer, assim, jogador jogar, né, atuar com dores e com dores crônicas, porque às vezes algumas situações, algumas condições físicas não passam. Eu tenho, por exemplo, algumas condições físicas que, mesmo eu tratando, elas voltam em algum momento. Então pode ser algo mais crônico que o Arturo Vidal tenha, mas é uma situação que acaba preocupando. O Flamengo vive um momento, né, complicado em relação a essa questão de mercado, de peças para substituir. A gente acompanhou um pouquinho de como foi a saída do João Gomes. O Flamengo fez uma boa venda, até o momento não repôs, e é uma posição que o Vitor Pereira vem pedindo com uma certa, como é que eu posso, uma ênfase para a diretoria. Ele vem pedindo, né, um substituto para o João Gomes, porque realmente eu não vejo ninguém no elenco que faça o que o João Gomes faz. O Gerson veio, é um baita reforço. Para mim, é um dos melhores reforços que o Flamengo podia ter contratado. Eu acho que tem que ter calma e paciência com o Gerson e entender qual é a real função do Gerson, que, na minha opinião, não é a mesma função que o João Gomes fazia. Agora, o Vidal, né, que é um nome para a volância, voltar a sentir dores, né, ter esse problema, é preocupante até mesmo pelo momento que o Flamengo vive. O Flamengo tem essa decisão da Recopa Sul-Americana, que é uma decisão muito importante, um momento de muita pressão também no clube, né? Não pressão em cima do Vitor Pereira em relação a ele vai cair, vai ficar, não vai, não é isso, mas é pressão por resultado, pressão da torcida que quer ver o time sendo campeão no Maracanã. Então tudo isso influencia muito e agora é momento de contar ao máximo com o Vidal e todos os jogadores que estarão à disposição. A gente vai tentar também entender um pouco mais sobre essa situação do Vidal e trazer mais informação para vocês. Um jogador, falando até sobre o elenco do Flamengo, né? Um jogador que vem ganhando muitos pontos, a gente inclusive citou aqui, que ele até chegou a sair, o nome dele saiu nos portais da imprensa árabe, né? Alguns clubes, inclusive, com um interesse no atleta, de acordo com os portais árabes, é o Ayrton Lucas, que vem chamando muita atenção e vem se destacando nesse início do ano. Ele se tornou, ano passado, né, já disputava, né, dividia a posição com o Filipe Luiz, o Filipe como titular absoluto e o Ayrton Lucas entrando em jogos que não eram tão decisivos assim. No entanto, agora o jogo virou. O Ayrton Lucas assume essa posição de titular absoluto e vem cada vez mais ganhando e tendo a confiança do Vitor Pereira. O Filipe Luiz, nesse momento, está com um problema físico, né? Acredito também que isso vem atrapalhando muito o Filipe desde o ano passado, da final do ano passado, da Libertadores, mas é muito mérito também do próprio Ayrton Lucas, que vem se destacando cada vez mais. Se a gente fala da lateral esquerda, né, que tem um nome de peso, que é o Ayrton Lucas, né, que ganhou essa posição de titular, na lateral direita a situação segue muito indefinida, porque tanto o Mateuzinho quanto o Guilherme Varela não vivem uma boa fase, né? Eles estão atravessando um momento complicado, não conseguiram se firmar ainda e isso também gera uma situação para o próprio Vitor Pereira, né? Porque ele não conseguiu ainda achar um jogador, ele ainda não conseguiu sentir firmeza em nenhum dos dois para a posição da lateral direita, que é uma posição muito importante.
E aí, inclusive, né, muitos torcedores falando, saudade do Rodinei que está indo bem no Olympiacos, deu até uma assistência agora no último jogo dele pelo clube grego. E até o momento, nem Guilherme Varela e nem Mateuzinho conseguiram se firmar. É um momento complicado para a lateral direita, mas em contrapartida é um momento também bom que o Ayrton Lucas vive, um jogador novo também e que se firma cada vez mais. Bom, galera, vou trazer também algumas informações de mercado para vocês e algumas informações saindo, né, sobre o mercado, a gente vai trazer aqui. Mas é interessante também a gente falar que o Flamengo, ele continua observando o mercado, continua atento às possibilidades de mercado, mas realmente só vai fazer um investimento se for um jogador que vale muito a pena. Assim, aquela oportunidade de mercado. Eu acho que a diretoria percebeu que alguns jogadores acabaram não fluindo tão bem assim e isso serviu um pouco de lição. E também tem a questão, né, de você fazer investimentos em jogadores que realmente vão atender às necessidades do plantel e também atender às necessidades que o Vitor Pereira solicitou. Então, existe essa necessidade, né, de substituir, de ter um substituto tanto para Everton Ribeiro quanto para Arrascaeta. Acho que o Arrascaeta é o principal, mas até uma matéria que saiu hoje no Jornal Extra, pelo jornalista Diogo Dantas, sobre o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. A matéria diz o seguinte: a diretoria do Flamengo aguarda a evolução física de Arrascaeta e Everton Ribeiro para saber se fará um grande investimento na contratação de um meia. Recentemente o Oscar esteve na mira do clube e é uma possibilidade futura. Só para explicar para vocês, o Oscar já retornou ao Xangai, tá? Ao clube que ele pertence, já voltou aos trabalhos. Acho que para ele vir para o Brasil, para ele ir para o Flamengo, seria só por um empréstimo, né? Uma oportunidade muito boa de mercado, não só para o Oscar, mas também convencer os chineses de liberar o Oscar para o Flamengo. Acho que não é uma coisa tão simples assim, mas o Oscar tentou de todas as formas, pode ser que tente novamente, só que o Oscar já voltou para o Xangai, já treina, realiza as suas atividades, ele é muito querido pelo clube chinês, ele tem um salário muito alto, tudo bem que ele aceitou reduzir o salário, né, quando ele estava negociando com o Flamengo, mas eu acho que a maior dificuldade do Flamengo nessa situação seria realmente convencer o clube chinês de liberar o Oscar. Agora, em relação a esperar para avaliar as necessidades, a condição física de Everton Ribeiro e Arrascaeta para ver se o Flamengo realmente precisa de um substituto, eu acho isso um pouco complicado, porque tanto Arrascaeta quanto o Everton Ribeiro podem desfalcar o Flamengo por convocações de datas FIFA. Então, e a gente sabe também o quanto é importante você ter um jogador que possa substituir esses dois nomes. Então, vamos ver como é que a diretoria também vai se movimentar em relação ao mercado. O que a gente sabe, e é óbvio, né, que com a venda do João Gomes, eles podem fazer um investimento alto em algum nome de peso. Vamos aguardar, vamos ver. Bom, mais tarde eu volto com mais notícias e mais informação para vocês. Agradecer demais a tua companhia, a tua audiência. Um beijo, até mais.